Hoje nós daremos início ao nosso tema 7, que trata de capacidade operacional. Então, nós veremos nessa aula o conceito de capacidade operacional. Quando nós vamos iniciar operações de campo, nós temos que planejar todo o tempo e a área que nós vamos trabalhar. Então, toda operação agrícola, geralmente nós temos um intervalo de tempo para realizar as operações. Tudo tem um tempo contado, vamos dizer assim. Então a gente se pergunta, qual a área que eu posso trabalhar em um determinado intervalo de tempo? E também qual o custo eu vou ter para trabalhar naquela área? Ou eu posso fazer a pergunta inversa também, quanto tempo eu vou gastar para trabalhar a área que eu tenho? E qual custo eu vou ter por hora para trabalhar nessa área? A gente também tem que pensar no dimensionamento das máquinas. Então, quantas máquinas eu vou ter que adquirir ou alugar para executar aquela tarefa, aquelas operações agrícolas? E qual o tamanho das minhas máquinas? Quais as dimensões dessas máquinas? Em campo, a gente tem sempre que trabalhar com eficiência, e isso a gente entende otimizar o tempo, porque a gente tem que abastecer a máquina com produto, abastecer com combustível, tempo de manobra. Então, tudo isso é perda de tempo de trabalho efetivo. Então, tudo isso tem que ser levado em conta na operação do trabalho e contar com a eficiência do meu operador. E tudo isso a gente contabiliza quando a gente está fazendo o cálculo da nossa capacidade operacional. E o que é a capacidade operacional? Que a gente pode denominar também como capacidade de trabalho ou capacidade de campo. Então, a gente define a capacidade operacional como a quantidade de trabalho que um conjunto mecanizado é capaz de executar por unidade de tempo. Então, é a produção, ou a área trabalhada por tempo. Então, ela é dada em hectares por hora. Nós podemos determinar também a capacidade de processamento ou de manipulação de um produto, ou seja, a quantidade processada por tempo. Então, ao invés de ser dada em hectares por hora, vai ser dada em quilos por hora ou em toneladas por hora. Então, por exemplo, um secador ou um debulhador, qualquer máquina que faz o processamento de um produto. Então, aqui a gente tem como exemplo um debulhador de milho. Então, a gente faz o cálculo da capacidade de manipulação. Então, a gente usa a capacidade operacional teórica, a eficiência de campo do trabalho e usa a produtividade, que é dada em quilos por hectare ou toneladas por hectare. E também podemos determinar a capacidade de produção, e aí é dado o volume de um produto. Então, seja um volume de um produto colhido ou manipulado, processado por tempo. Então, aí vai ser dado em sacas por hora, ou litros por hora, ou metros cúbicos por hora. Então, aí está relacionado ao volume de um produto que é manipulado. Então, por exemplo, uma colhedora, Então, aqui só um exemplo, de um distribuidor de adubos ou de calcário, sementes, ele tem diversas funções. As informações que a gente encontra no catálogo. Então, por exemplo, a gente observa aqui, em relação à produção, a gente tem 4 modelos aqui, desse distribuidor de adubos, Então, nesse primeiro modelo aqui, ele tem capacidade de produzir, de processar de 500 a 2.000 quilos por hectare. Então, essa seria uma informação importante para a gente determinar a capacidade de manipulação desse equipamento. Então, para vocês verem que a gente encontra algumas dessas informações em catálogo. E a capacidade operacional ela é determinada em função de 3 fatores: a velocidade de trabalho do equipamento, da máquina, a largura de trabalho e a eficiência de campo do operador. E nós veremos esses 3 fatores na próxima aula. Bem, então nessa aula nós introduzimos o conceito de capacidade operacional. Na próxima aula nós daremos continuidade vendo como esses 3 fatores afetam a capacidade operacional. Então, bons estudos e até a próxima aula.